No retoque da palavra. Capítulo 11, item 7. Seja onde for, não afirme, deteste esse lugar. Cada criatura vive na terra dos seus credores. Ouvindo a frase infeliz, não grite, eu sou desforro. Em vigilância, a lei pede a nossa vigilância maior. Atravessando a madureza, não se lamente, já estou cansado. Sintomas de inchação, exaustão, vontade enferma. Sentindo a mocidade, não assevere, preciso gozar a vida. Ramagens terrestre não é excursão turística. À frente do inimigo, endividado, não ameace, hoje ou nunca. Agora alguém se compromete e amanhã seremos nós. Ao companheiro menos categorizado, não ordene, faça isso. Indelicadeza no trabalho, ditadura ridícula. Perante o doente, não exclame, pobre coitado. Compaixão desatenta, crueldade indireta. Ao vizinho faltoso, nunca diga, dispenso-lhe a amizade. Todos somos interdependentes. Sob o clima de provação, não se queixe, não suporto mais. O fardo do espírito gravita na órbita das suas forças. Do cumprimento do dever, não clame, estou sozinho. Ninguém vive desamparado. Colhido pelo desapontamento, não reclame, que azar. A lei divina não chancela imprevisto. A força do ideal não se lastima. Ninguém me ajuda. No Espiritismo, temos responsabilidade pessoal com Cristo. André Luiz. Agora, meus irmãos, vamos fazer a prece para dar início aos nossos trabalhos de hoje, nessa terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre, que assim seja. Agora, meus irmãos, vamos ouvir a nossa irmã Eleonora Pereira, uma grande companheira do Centelha Divina, uma grande colaboradora, e vem trazendo para nós, da nossa querida e amada Joana, do livro Conflitos Existenciais, Fugas Psicológicas, do livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeli. Quero pedir aqui que todos façam oração pela nossa irmã, a nossa querida Maria das Graças Santos Rocha, e o nosso irmão Silvio Ferreira Costa, que vai fazer uma cirurgia. Vamos pedir a Deus e ao nosso Mestre amado Jesus, que, se possível, pela vontade do Pai, que envie esses médicos da espiritualidade para que possam ajudar de acordo com o merecimento de cada um de nós. Com vocês, a nossa querida irmã Eleonora Pereira, que vai, nessa noite, nos abrilhantarmos com essa palestra. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em todos nós. Eu quero agradecer a Dona Gal e seu Gil pelo convite e pela confiança. Parabenizar o Centelha Divina, que agora no mês de julho completou 25 anos.
25 anos de um trabalho magnífico, de iluminação de consciência, de auxílio a todos nós que tanto estamos ainda caminhando, ainda buscando o nosso progresso. E esse auxílio recebido no Centelha Divina nos impulsiona e nos desperta a consciência. Então, obrigada a vocês por esse trabalho maravilhoso. Então, hoje nós vamos falar do livro de Joana de Ângeles, que é Conflitos Existenciais. No capítulo 1, que fala das fugas psicológicas. Causa das fugas, danos imediatos e remotos decorrentes e soluções. Esse capítulo nos leva a refletir sobre as atitudes que nos levam a questões problemáticas dos sentimentos, das emoções, que podem levar à depressão e a outras situações que trazem prejuízo ao corpo e ao espírito. Começando a falar das causas, o sistema nervoso central, ele é preparado para aguentar altas cargas emocionais, que ali ele trabalha essas cargas ao recebê-las, diluindo ou transferindo para outros locais da mente, mas trabalhando essas dificuldades. Mas em algumas pessoas, essa distribuição ela não é feita da maneira mais acertada. E quando a dificuldade vem, a pessoa opta por arquivar essas emoções, guardar em algum lugar da sua mente, do seu ser, porque não consegue trabalhar a emoção, a dificuldade, então foge desse momento de realidade, arquivando essas emoções. A questão é que ao tomar essa atitude de não encarar a dificuldade, de não encarar a questão de frente, vai se guardando, empurrando para debaixo do tapete, mas o corpo vai somatizando essas questões, porque elas não são elaboradas, não são trabalhadas. Então, em vez do enfrentamento do problema, se a gente guarda ele, porque o enfrentamento, naturalmente, ele acontece quando a gente se prepara para isso. Num momento com mais dificuldade, no outro com menor dificuldade, mas a gente vai elaborando as situações. E quando a pessoa não consegue elaborar essas dificuldades e vai arquivando ao longo da vida, ela pensa que se livrou da dificuldade, pensa que se livrou do problema, mas na verdade só postergou. Botou lá para frente e em algum momento aquela dificuldade volta a se apresentar e em muitas situações pior do que no primeiro momento. Existem os departamentos seletivos que bloqueiam as situações, que bloqueiam os fatos reais e que levam a pessoa a viver de forma fantasiosa, de maneira fantasiosa, que não encara o que é real na sua vida e no núcleo em que ele vive e as pessoas com as quais ele divide sua vida. E vai enganando a si próprio, né? Porque na infância, quando é uma criança, quando ela se depara com uma realidade que vai trazer um prejuízo imediato, ela foge para a mentira, porque a sua mente fértil mesmo, infantil, foge para a mentira, até porque ela não tem maturidade e consciência das coisas. E cabe, nesse caso, a quem educa, a quem está ali para dirigir aquela vida para os caminhos mais corretos, educar, trazer para a consciência da realidade. Mas na maioria das vezes, até por falta mesmo de conhecimento desse educador, ele pune,
ele castiga e não ensina, não educa. Então, a questão da punição, a questão do castigo continua levando essa criança a fugir da realidade, a apelar para a mentira, porque é o medo que a faz não encarar a realidade, porque ela não foi orientada corretamente para isso. Então, chega lá na frente, tem um corpo grande com uma mente infantil, ainda fugindo das situações que são reais em sua vida, dos fatos difíceis que se apresentam, porque para todos nós essas dificuldades naturais da vida se apresentam porque fazem parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, do nosso amadurecimento emocional e espiritual. Então, quando ela não é bem orientada lá atrás, na infância, ela fica um adulto com mente infantil, com comportamentos infantis, que não consegue se deparar com as dificuldades, que não consegue aceitar não como resposta e se tornam angustiados, infelizes, queixosos. É uma situação extremamente complicada para esse ser. E as pessoas que cercam, essas pessoas que se queixam muito, que reclamam muito da vida, em algum momento elas acabam se afastando, porque não conseguem trocar pensamentos positivos, ações positivas com a pessoa que só reclama, que só pensa negativo. E aí essas pessoas vão se afastando e ele se queixa, porque acha que os amigos é que são ingratos, que a família é que não ama o suficiente, que não dá atenção suficiente. E as outras pessoas vão buscar aqueles que são proativos, que têm pensamento positivo, que têm boa vontade, alegria de viver, porque se afinam com esse comportamento e conseguem crescer, progredir com um comportamento mais positivo e assertivo. E fica a pessoa lá mais angustiada, mais triste, mais sofrida por conta do próprio comportamento, que ela não tem consciência disso, porque terceiriza a sua responsabilidade. Mesmo ficando mais isolado, mais sozinho por conta do seu comportamento, não toma consciência que é o seu comportamento que afasta o outro e não a ingratidão do outro. E por que faz isso? Porque foge da realidade, porque foge do que pode doer agora, mas que vai impulsionar para o crescimento. Porque a dor nos faz crescer também. Mas quando eu quero me proteger de toda a dor, de todo o sofrimento, eu vou mascarando os sentimentos, guardando-os em algum lugar, que mais tarde eles vão se libertar, porque nada vai ficar guardado para sempre. E nesse desencadeamento de sofrimento, de dores guardadas ao longo da vida, em algum momento isso pode começar a apresentar um processo depressivo. E quando ele vai se agravando, aí é a própria pessoa quem vai se afastando. Ele vai se guardando, se afastando, se isolando, achando no primeiro momento que está se resguardando de sofrimentos, se protegendo de aborrecimentos, quando na verdade está mergulhando em sofrimento e dor. Mergulho esse que é difícil de voltar à tona, porque é muita solidão, é dor profunda mesmo, é dor da alma, não só da carne, mas é uma dor da alma, que é necessário que se tenha muita força, muita vontade de sair desse mergulho, nessa dor, que a princípio, se enganando, achou que era uma forma de se proteger. Aí Joana fala aqui, ó, muito curioso tal mecanismo de fuga, tendo-se em vista que o enfermo vai defrontar-se com aquilo que gostaria de evitar.
desde que se torna infeliz, inseguro, no refúgio perigoso em que se encontra, evidentemente, com o transcorrer do tempo, aumenta a insatisfação com a existência e desce ao abismo da depressão psicológica, ensejando ao organismo, pelo impacto contínuo da mente receosa, perturbação nas neurotransmissões em decorrência da ausência de serotonina e noradrenalina. Então, aí a pessoa já entrou nesse processo por conta de não conseguir administrar as coisas corriqueiras do dia a dia. Claro que nessas coisas existem situações mais sérias, situações mais graves, mas que se apresentam para todos nós. Cada um tem seu jeito de administrar as suas emoções, mas consegue, de alguma forma, elaborar mais ou menos, e outros, infelizmente, não conseguem fazer essa elaboração das dificuldades, embora todos nós possuímos recursos que, aplicados de forma correta, a gente consegue passar pelas situações e passar, às vezes, com mais sofrimento, às vezes com uma dor mais profunda, mas que a gente passa pela dor. A gente não mergulha e vive na dor. Ela passa, mas a gente não pode permitir que ela se instale, porque tudo é um processo. Para cada situação que acontece, há de haver uma solução, há de haver uma forma de passar por aquilo e levar dali aprendizado, levar dali o que se conseguiu de melhor, porque para tudo tem uma lição. E a lição é sempre positiva, se a gente buscar olhar pelo lado positivo, então a gente sempre vai levar uma lição daquele momento, aprender a não cometer o mesmo erro para não passar pela mesma dor, né? Então, o perdão vem, mas vá e não peques mais. Então, é essa a questão, é a gente aprender com aquele momento difícil que passou e buscar caminhar de maneira que, de novo, não repita a situação, porque vai ser repetir padrão e continuar sofrendo, continuar com as dores pelos mesmos erros. Aí é difícil. Se a gente leva o aprendizado positivo da situação, aí a gente transforma. A gente pode errar de outras formas, mas evitar repetir padrão, repetir situações que a gente sabe que só nos trazem tristezas e aflições. Ninguém cresce ou se desenvolve sem trabalho, sem esforço, sem dedicação, sem fé. Então, esse crescimento se faz com esforço. Qual é o esforço? Encarando as situações que nos são apresentadas no nosso dia a dia. Seja no nosso lar, seja no trabalho, com amigos, com filhos, com parentes. Em todas as instâncias nós encontramos coisas boas e momentos difíceis. Principalmente no nosso núcleo familiar, que é a nossa sala de aula que mais nos cobra, onde nós mais precisamos nos dedicar e mais precisamos estudar e aprender para exercitar esse convívio, essas situações que se apresentam para nós em família, em trabalho, e que a gente não pode fugir delas. Elas estão ali, fazem parte de nós, do nosso dia a dia, e quando a gente foge, lá na frente a gente vai encontrar outra vez, né? E esse encontro é que muitas vezes traz esse mergulho ao fundo do poço. Aí onde você não aguenta mais guardar tudo que não foi expressado ao longo do tempo, tudo que você foi arquivando, achando que estava se protegendo, achando que estava livre do sofrimento, se não burilasse aquelas situações, se não buscasse dentro de si o que causou a dificuldade, que você estaria se protegendo, quando na verdade estava minando o seu organismo, a mente, o espírito, minando tudo dentro de si até o momento de não aguentar mais guardar tudo isso e cair em tristeza profunda.
Muitas vezes são as paixões incontroláveis, caprichos, como eu disse, aquela situação de você não aceitar um não como resposta, de não entender que as coisas não são ao nosso tempo, que a gente não tem o controle sobre tudo. Então, esse não entendimento de que a gente tem, que nós somos elos, que um está ligado ao outro, que depende de outras situações para eu resolver uma determinada situação, eu dependo de outras. Então, quando eu não quero entender que sozinho eu não posso, aí eu me revolto, me rebelo e só traz sofrimento quando a gente se prende a essa revolta, porque não aceita que as coisas têm um tempo para acontecer, que nada é ao meu tempo, no momento que eu quero, como eu quero, porque depende do querer de outras pessoas também, né? Então, essa angústia gerada pela falta de aceitação. Toda empresa, uma empresa normal, ela tem suas regras, ela passa por dificuldades financeiras por conta de crises no país, no mundo. Então, a empresa normal, ela passa por essas situações. Não é diferente com a gente, não é diferente com o ser humano. Então, todo mundo tem suas crises, tem suas situações difíceis e tem que aprender a lidar com essas situações para não cair no desânimo, para não acreditar que não há motivo para viver. Porque depois de muito tempo somatizando essas coisas, depois de muito tempo guardando, achando que é vítima do mundo, chega um momento que não aguenta, que a mente enfraquece, porque se não trabalha, se não se esforça, se não busca a transformação, aí a mente vai enfraquecendo, vai entristecendo, vai achando que não é digno de viver. E além desse processo depressivo, começam os pensamentos suicidas, porque não vê razão para se manter na vida. Porque não tem objetivos, não tem mais sonhos, não acredita. Então é necessário trabalho, boa vontade, esforço, fé acima de tudo. Porque a razão para viver, ela existe o tempo inteiro. Cabe a nós encontrá-la, cabe a nós trazer motivação para o nosso dia a dia e não ficar se deixando levar pelos pensamentos ruins, pela falta de coragem e buscar fé, buscar se renovar, pedir ajuda quando for necessário, porque sozinho a gente não pode nada. Nós não viemos aqui para vivermos sozinhos e isolados. Nós viemos para dividir, somar com todos que estão à nossa volta. A gente encontra uma pessoa que a gente nunca viu e de repente ali numa conversinha rápida, a gente aprende tanta coisa. A gente um dia está lá, na hora você nem percebe aquilo. Aí um dia você está conversando com alguém sobre um assunto e você diz, poxa vida, eu encontrei uma pessoa na rua um dia e a pessoa fez esse comentário, tal, me falou isso e isso, e realmente é uma verdade, nossa, aquilo me trouxe, sabe? São situações que a gente tem que ir buscando pequenos aprendizados para nos fortalecermos no nosso dia a dia. Porque nada é mágico, não existe processo mágico. Tudo é trabalho, tudo é exercício. E é buscando esse trabalho, buscando esse exercício, que a gente vai poder sair dessa situação de infantilidade emocional, de guardar as nossas emoções, de não ter coragem de encarar as dores, as dificuldades, os sofrimentos. Sair da infantilidade emocional e espiritual e crescermos não só no corpo, mas crescermos mentalmente e buscarmos novos caminhos para as nossas vidas, para sairmos desse processo de dor tão profunda, né? Toda vez que se tenta evitar esforço e luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida, que impõe movimento e ação como recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. Então,
Cada vez que a gente for fugir disso, o prejuízo vem de imediato. Não é a longo prazo, não. É logo. Aí agora nós vamos falar um pouco dos danos imediatos e remotos decorrentes dessas fugas psicológicas. Que a gente se enreda no hábito de evitar responsabilidades. Começa, depois de ficar com essas fugas, guardando as coisas, começa a fugir de responsabilidades, começa a evitar compromissos, porque não se acha capaz de cumprir, não cumpre horários, e aí, quanto mais a coisa for vista como difícil, deixa-se de lado. Não vou fazer isso porque dá muito trabalho, isso daqui eu não sou capaz, não posso fazer isso. E vai-se postergando as coisas, protelando, nada pode ser feito agora. Tudo vai, depois eu faço, agora eu não consigo, eu vou ter tempo de fazer mais tarde. Só que é inútil que a gente fuja o tempo todo das responsabilidades. A gente não pode burlar o progresso, porque ele vem. Nós estamos aqui para isso, para progredir. Então, você pode até postergar por um tempo, mas você não pode burlar isso. Em algum momento, ele vai se dar. E é um recurso usado para quando você está sem coragem. Você está sem coragem de enfrentar a vida, então quer burlar as situações, quer fazer as coisas de maneira que você não seja responsável por aquilo. E mesmo que você faça, se você conseguir terceirizar um tanto, você não se sente responsável por aquilo. O que der errado, a culpa não foi sua, a culpa foi do outro. Então, esse dano aí, ele é sério, porque você passa a ser uma pessoa na qual não se pode confiar, porque tudo que lhe for dado a fazer, pode você não responder de maneira satisfatória, porque não tem coragem de encarar as situações e vai protelando. Por uma razão ou por outra, já se acomodou, né? Se acomoda com o que fez, se acomoda com o que tem, se acomoda com o que está por vir e não faz movimentos. Acomodado está, mas não existe isso para a nossa vida, porque a vida é movimento, é ação. Então, quando você se acomoda dessa forma, é um dano irreparável, porque você deixa de fazer as coisas que vão melhorar a sua qualidade de vida física, de vida mental, das emoções, do espírito. Atinge todo o ser. Então, a gente não pode, não deve ficar acomodado com as situações que vivemos, com o que já temos, com o que já somos, com o que já aprendemos. Não, porque aprender é o tempo todo. O ser precisa de crescimento, precisa se elaborar, precisa crescer, progredir. Então, não pode ficar parado, pensando que já fez tudo que tinha de fazer, que já aprendeu tudo que tinha de aprender, que já tem tudo que precisa. Não, sempre precisamos mais. Não falando em termos material, mas sempre precisamos mais. Sempre há coisas a serem aprendidas, a serem realizadas. Então, a acomodação é um dano que nos faz muito mal, porque paralisa o crescimento do nosso ser. Depois de a gente se acomodar, os mecanismos da fuga psicológica quase sempre candidatam o paciente a um estado de inconsequências morais, frutos da constante evasão da realidade para um universo de fantasia, onde tudo se realiza magicamente, onde tudo é utopia. Mas a gente não pode viver num mundo de utopias, né? Então, essa fuga leva para esse mundo que ali estaciona o crescimento desse ser. E além de estacionar, traz aquela dor, aquele sofrimento que em algum momento vai levar aos pensamentos suicidas. E aí é que está o grande perigo da situação. Esses pensamentos, eles começam sutis
E quanto mais você vai se afundando nessas fugas, eles vão se tornando mais firmes, mais fortes, mais invasivos e, em muitos casos, infelizmente, não se consegue trazer de volta essa pessoa à realidade e ela acaba dando cabo da própria vida. Então, é necessário, gente, imperativo, que se tome todo cuidado com esses pensamentos, com as nossas ações, para que elas não nos levem a uma situação tão extrema. Então, no dia a dia, que a gente possa se olhar, se policiar, tentar ver realmente dentro de nós o que está acontecendo, quais são os nossos desejos, quais são as ações que nós fazemos efetivamente para melhorar o nosso viver, para melhorar o nosso dia a dia, porque essa acomodação aqui leva a essas situações extremas. É imaturidade emocional, imaturidade do espírito, imaturidade que nos leva, infelizmente, a situações extremas que só trazem dor, tristeza e, às vezes, jogar realmente um trabalho de uma nova existência fora por conta de não conseguir encarar a realidade. Isso também é importante que quem tem a responsabilidade de educar alguém, de colocar esse alguém nos caminhos certos, nos melhores caminhos, porque certo, nenhum de nós é dono da razão, nenhum de nós é detentor da verdade, do conhecimento, mas assim, o que trazemos em nós da consciência do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Então, quem tem a responsabilidade de encaminhar uma criança, por exemplo, na vida, porque como Joana citou antes, a criança, ela opta pela fuga, pela questão da imaturidade. Então, se aconteceu algo e ela foi imprensada ali para poder falar, ela opta pela mentira, pela imaturidade, pela mente fértil, infantil. E o adulto que é responsável ali por aquela vida naquele momento, ele tem que trazer para uma conversa, para uma orientação de acordo com a capacidade de compreensão por conta da idade, mas conversar, ensinar, trabalhar a responsabilidade dos atos, e isso é uma construção, e isso é feito o tempo inteiro, por isso que educar dá trabalho, porque não é uma vez que eu vou falar com a criança as consequências de mentira, as consequências de não assumir um erro, não é uma vez que eu vou falar isso com a criança, até porque ela não vai entender, mas é uma construção, é uma coisa o tempo inteiro, porque esse primeiro momento nas nossas vidas também é fundamental lá para o futuro. É o fundamental lá para o futuro. Então, muitas vezes, essa falta do encaminhamento correto nessa fase da vida projeta um adulto totalmente incapaz de ser responsável pela sua própria vida, pelas suas ações, pelo seu trilhar na vida e fica sempre culpando os outros por todo o mal que venha ali acontecer, sem ser capaz de assumir as rédeas da própria vida. Então, essa responsabilidade na primeira infância, no momento em que a criança está se desenvolvendo, é muito grande. É necessário que se tenha uma consciência de como conduzir essa criança para que futuramente ela se torne um adulto maduro e responsável. Os líderes na área existencial, né? Mais se aprimoram, quanto mais produzem. Ninguém se aprimora aqui sentado olhando a vida passar. É produzindo, é buscando que o aprimoramento vem para cada um de nós. Sob outro aspecto, tem as heranças espirituais de experiências que permanecem comandando muitas vezes em nós. Porque
nós temos o véu do esquecimento, mas está lá, dentro de nós, a nossa herança de vidas anteriores. Isso não chancela os erros que cometemos, porque a gente traz essa lembrança lá no inconsciente. Então, a gente sabe que veio para poder mudar, para poder transformar aquela situação, para poder melhorar o que a gente não conseguiu anteriormente. Então, embora venha conosco essa herança, podemos trabalhar para não repetir os mesmos erros anteriores. O mesmo ocorre com a existência física, por tratar-se de um empreendimento de alta magnitude e sujeito às mais diversas circunstâncias, especialmente as emocionais, que de alguma forma constituem fatores de segurança e de equilíbrio. A indiferença é uma situação, quando a gente desenvolve a indiferença, é uma forma também de se defender, né? Os sentimentos, a gente começa a... Eu não estou satisfeita com aquela pessoa, com aquela situação, com aquele trabalho, com aquele... E aí, o que é que a gente pensa? Vou deixar ele de mão, vou ignorá-lo, porque assim eu não sofro. Eu mato o sentimento, né? Nada mais é do que uma fuga. Porque se eu ignoro aquela situação, aquela pessoa, se eu sou indiferente superficialmente, porque dentro não somos, é porque eu estou fugindo daquela situação. É um comportamento de imaturidade. Então, esse sentimento também não nos traz equilíbrio para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. A indiferença é um sentimento negativo, porque nós estamos usando disso para fugirmos da nossa realidade. Agora, nós vamos falar dos danos imediatos decorrentes dessas fugas psicológicas. Começando por culpa ancestral, que se fixa no inconsciente dos indivíduos, né? E exerce uma grande pressão sobre a conduta atual. Essa culpa ancestral. Ignorar a responsabilidade de forma alguma, mas de forma alguma anula, mas muito pelo contrário, transfere em pensamentos inevitáveis. Então, ignorar não vai resolver a nossa questão. Do ponto de vista psicológico, o próprio indivíduo perde a autoestima e considera-se incapacitado. Com o tempo, torna-se desagradável e afasta as pessoas de si que não querem ficar o tempo todo com aquela pessoa que se queixa que tudo é ruim, que nada está bom. Culpa as pessoas por esse afastamento, ao invés de ver em si o que aconteceu para que os outros se afastassem. As demais pessoas, como eu falei antes, elas vão buscar aquelas mais positivas, com as quais se afinam, com as quais conseguem impulsionar os seus objetivos. Aí, o que é que ocorre? Os primeiros são considerados como enfermos, essas pessoas que reclamam demais são consideradas enfermas, mais necessitados de compaixão do que de amizade e de presença ali. Então, fica assim, coitado de fulano, é assim, mas eu quero a distância dele, infelizmente. E os outros são considerados como aqueles amigos positivos, que, com esses aí sim a gente conversa, a gente pode trocar ideias, a gente pode criar coisas positivas. E aí, a busca da harmonia se torna mais difícil dentro de si. Joana conta aqui que o herói, mesmo ele sendo um herói, um corajoso, mas no caminho dali, ele também teve medo, ele também teve dúvidas, mas ele não se acovardou diante da situação. Embora ele tenha medo, embora ele tenha dúvidas, embora ele seja como qualquer ser comum, o herói, mas ele consegue trabalhar essas emoções de medo, de incerteza, de dúvida. E mesmo que ele tombe no campo de batalha, ele não é um mártir, não é um coitado.
Ele quis fazer aquela luta, aquela guerra por um objetivo maior, porque ele queria defender sua terra, sua gente, alguma coisa assim. Então foi uma escolha dele para poder realizar uma situação que traria benefício maior para todos. Então, mesmo sendo um herói, ele passa por esses processos e consegue fazer o que ele desejava, apesar dos seus sentimentos, de medo, de dúvidas e todos os outros sentimentos. Aí ela fala de Solon, que era o mais sábio na sua época na Grécia, que ele foi convidado para um banquete pelo rei de Sardes, que era Creso, que era o homem mais rico do mundo naquela época. E chegando lá, Solon visitou a sala dos tesouros. O homem tinha assim, o homem era a sumidade em bens materiais na época dele. E cheio de vaidade, durante o banquete, ele perguntou a Solon qual era o homem mais feliz do mundo que Solon conhecia. E ele respondeu que era um rapaz lá em Atenas, que se chamava Telos, que cuidou da mãe doente até o último dia de vida da mãe. Telos se dedicou a ela com todo o amor. E no momento que a mãe desencarnou, ele foi lutar pela sua cidade, pela defesa da sua cidade. E foi para a guerra, porque foi essa a escolha dele. O rei ficou frustrado, né? Porque ele achou que Solon ia dizer que o homem mais feliz do mundo que ele conheceu era ele, o próprio Creso. E então, ele perguntou, qual o segundo homem mais feliz do mundo que você conheceu? De novo, Solon falou que conheceu 2 rapazes em Atenas que eram exemplo de moralidade e que também se dedicaram à luta por sua terra, por defender a sua cidade. Então o rei se viu ali naquele momento extremamente ferido na sua vaidade, no seu orgulho, porque ele achava que felicidade era o ter, eram os bens materiais. E sendo ele o homem mais rico do mundo naquele momento, ele ficou indignado quando Solon referiu a felicidade, a harmonia interior, a satisfação com o que se faz na vida. E ele ficou indignado e dali por diante ele deu total desprezo a Solon no banquete. E Solon falou para ele do cuidado com as surpresas que a vida pode nos trazer, né? Por conta do orgulho, por conta da vaidade. Então ele falou que a vida pode nos trazer surpresas e que Creso tivesse cuidado com isso. Passado um tempo, Creso trava uma guerra com Ciro, o rei da Pérsia, e nessa situação ele perde a guerra para Ciro e todos os seus tesouros são roubados, né? Na guerra, quem ganha pega tudo. Todos os seus tesouros foram levados, seu povo foi morto e ele próprio levado à praça pública para a fogueira. No momento que ele está lá, ele fala que Solon tinha razão. Nesse momento, Ciro ia passando em frente a ele e o ouviu falar que Solon tinha razão. E volta e pergunta a ele por que ele disse que Solon tinha razão. E ele fala que Solon falou que na vida as surpresas poderiam vir e se perder o que era de bem material que se guardou, poderia se perder tudo. E que, por conta disso, ele, naquele momento, reconhecia que há valores maiores há valores maiores na vida do que os bens materiais. E Ciro, que admirava muito Solon, ali naquele momento resolveu soltar Creso, não mais o matar na fogueira, e levou para ser o seu assistente no seu reino. E Creso, por sua vez, foi um bom assistente de Ciro até o fim dos dias de Ciro e continuou trabalhando lá com eles quando o filho de Ciro assumiu. Então, é entender
que o que traz a harmonia e a felicidade não é o que se tem de bens materiais, mas são as nossas ações, é o nosso viver, é a nossa forma de conduzir a nossa vida que nos traz essa harmonia e esse bem-estar e essa alegria de viver. E as soluções para essas fugas? Estamos agora aqui nas soluções. O ser humano possui tesouros íntimos inigualáveis, ainda não explorados conscientemente. Diante dos impositivos existenciais, cumpre-lhe recorrer a esses valores grandiosos, empenhando-se pela superação dos impedimentos que lhe surgem como fenômeno perfeitamente normal e comum a todas as demais criaturas. Então, isso é o que o ser humano traz em si, esses tesouros íntimos, esses tesouros que não estão nos bens materiais, que os bens materiais não os trazem para dentro de nós. Então, a necessidade do enfrentamento faz parte da nossa existência, porque a todo momento existem situações para enfrentarmos. Ninguém chega ao cume da montanha sem antes passar pelas baixadas, né? Então, cada etapa é um processo. Cada etapa vencida torna-se mais fácil chegar à seguinte. Mas, cada vez que a gente vence e chega a esse cume, não acabou, não. Outra situação vai se apresentar, porque é para isso que nós estamos aqui. Para nos movimentarmos, para crescermos. E não é subindo um degrau que tudo já está resolvido. As coisas vão se apresentando à proporção que a gente vai amadurecendo para trabalhar cada uma delas e a gente vai crescendo, às vezes sem nem perceber, quando se encara com naturalidade que tudo passa. E que nós somos, sim, capazes de elaborar cada situação que nos acontece. Nem sempre é fácil. Muitas das vezes a dificuldade é extrema, mas é aquela situação de você não se entregar. Não pode se entregar. Dizer não posso, não aguento. Você não pode, não aguenta naquele momento. Eu digo agora, não posso, não aguento com isso. Mas daqui a meia hora já me veio outro pensamento, eu já vi outro caminho a seguir, e aí eu vou lá e vou buscando essas resoluções até que as coisas se encaixem. Porque não foi para ficar parado que nós viemos para aqui. Então, cada vez que a gente conquista um passo, vem outro, porque é assim que a vida flui. É dessa forma que a gente vai resolver este nosso momento atual, com busca, com esforço e com vontade de vencer. São pequenos exercícios de afirmação de personalidade. É no dia a dia, não é mágica. A gente vai se autodescobrindo, vai buscando o mergulho interior, porque a gente não se conhece. Então, buscando esse autoconhecimento no dia a dia, buscando entender por que agimos de tal forma no momento, por que em outro de forma diferente, o que podemos fazer para buscar a forma mais coerente de ação e buscar a luz que há em nós, nos afinarmos, buscarmos a sintonia fina com a espiritualidade, com o nosso Criador. Porque quando estamos em sintonia, somos mais fortalecidos, nos preparamos melhor para o que possa vir de surpresas nas nossas vidas. Cada vitória, por mais insignificante que se apresente, é enorme. Tem um efeito que nos traz alegria
que nos traz essa adrenalina, que nos motiva a continuar. Então, nada que é positivo é insignificante, por menor que seja na nossa vida. É extremamente importante, porque nos fortalece moralmente e espiritualmente. E esse fortalecer moral vai nos sustentar na nossa determinação de viver dias melhores. Para fechar aqui, vou ler o último trecho dessa parte de soluções, quando Joana diz que quanto mais se transfere o encontro com a realidade elaborada, pelo eu consciente atual, mais difícil torna-se a construção da identidade pessoal, que se apresenta como destituída de significados elevados, ocultando as imperfeições, que, afinal, fazem parte de todo o processo evolutivo. À medida que se alcançam patamares mais elevados, outros surgem convidativos, demonstrando que não existe pouso definitivo para quem deseja a plenitude, sem novas metas a serem conquistadas. Então é isso, meus irmãos. Eu vos agradeço pela atenção e agradeço a Jesus Cristo, que nos facultou a oportunidade de estar aqui hoje, aos mentores do Centelha Divina, aos nossos mentores, e que a paz do Cristo possa nos envolver a todos, e que a sua misericórdia possa se derramar sobre o nosso planeta, que passa por esse momento tão difícil, que lá na frente vamos ter a oportunidade de entender o que se passa agora. Então, que Jesus esteja com todos. Assim seja. Vou caminhar nesta vida pelos caminhos que Jesus nos indicou, levando nesta viagem a lição que Jesus nos ensinou. Vou aprender a perdoar os que me ofendem, levando no coração muito amor, para ver o planeta Terra em plena paz que Jesus nos deixou. Não deixarei órfãs as minhas ovelhas, que a mim o Pai confiou. Estarei convosco por todo o século. Foi assim que Jesus se expressou. Te seguirei, Senhor. Te seguirei, Senhor. Tu és o guia, modelo e nosso governador. Te seguirei, Senhor. Te seguirei, Senhor. Tu és o guia, modelo e nosso governador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Vamos pedir a Jesus por todos os nossos irmãos que se encontram no leito da dor e nos hospitais do mundo inteiro. Também pedir pelos nossos irmãos equivocados, aqueles que estão nas cadeias, nas penitenciárias do manicômio da vida. Pedimos pelos moradores de rua, pelos nossos irmãos equivocados das cracolândias da vida e por todos que sofrem, por todos que estão, aqueles que estão em casa sofrendo pressões, etc. E também aqueles que praticam violência e o outro que recebe. Que Deus nos ilumine, nos dê força para seguirmos pelos caminhos de Jesus com toda a força e coragem, levando a nossa cruz de renúncia. Muita paz, uma boa noite, que Deus esteja no coração de cada um.